porque os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus. Bom, eu tô pegando esse texto aqui, que é um texto bem claro, né? Bem claro. E por que eu tô gravando esse vídeo aqui? Justamente porque eu vi agora um vídeo que eu considero preocupante. Um vídeo que eu considero preocupante. Um ensinamento totalmente antibíblico, sendo colocado como o mais alto ensinamento, o mais alto padrão, inclusive sendo colocado como um incentivo a você pensar direitinho, né? No sentido da palavra, no sentido do que o texto quer dizer. E sinceramente, isso é um perigo muito grande. Eu tenho acompanhado ao longo dos anos como o inimigo tem feito esse tipo de ensinamento, né? Com ar de cultura para a igreja, mas que na verdade não passa de engano. Está escrito aqui claramente: mas as vossas iniquidades, até explicando, né? Deixando bem claro o que é o que. Pecado, você pecou, errou, falhou, né? Saiu fora da rota, se arrepende, pede perdão e continua. Iniquidade é a prática do pecado continuada e consciente. Você sabe o que está fazendo, continua fazendo, não tem arrependimento e faz de novo, de novo, e de novo, e de novo. Iniquidade. Iniquidade. Então, sim, muito embora esteja escrito também, né? Nada nos separará do amor de Deus. É óbvio, é muito mais do que óbvio que Deus jamais vai deixar de amar a criação, né? O ser que Ele criou. Mas Deus ama ao pecador que se arrepende. É condicional, né? Não está escrito porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Então aí é que vem a condição. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é qualquer um? Não. Tem que nele crer. Tem que nele crer. Assim como também é condicional o amor nesse sentido. Porque se eu continuar pecando conscientemente, sabendo que eu estou pecando, eu não mudo a minha trajetória, não há um esforço da minha parte, eu não me arrependo, sim, o meu pecado ele vai me separar de Deus, vai me separar do amor de Deus, que é incondicional. O amor de Deus é incondicional. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus. E é necessário entender isso com clareza.
É necessário entender isso com clareza. Assim como também é muito interessante essa analogia que eu estou fazendo agora, e eu quero exatamente fazer esse vídeo porque eu achei preocupante demais esse ensinamento que eu vi nesse vídeo, muito simples, com um ar de ensinamento, sabe, requintado, da mais alta ordem cristã, um pensamento mais rebuscado, e não é, tá? É um ensinamento, ao meu ver, maligno. E eu vou colocar o vídeo e vou explicar o porquê. E mediante a própria palavra de Deus, vocês vão ver como o nosso inimigo, usa a palavra de Deus para enganar. Isso é uma coisa preocupante, é de se ter muita atenção, é de se ter muito cuidado, porque o tipo de coisa que é falada nesse vídeo que eu vou mostrar é um alerta muito grande para você que gosta de ter mestres da internet, pessoas que ficam ensinando por vídeos sem você conhecer a vida da pessoa. Isso é um perigo muito grande, você tem que ter muito cuidado. Não saia por aí acreditando em coachings evangélicos. Muito cuidado, irmãos. Esse é um alerta do céu para você. Tome muito cuidado. Está escrito aqui claramente, ó. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus, e os vossos pecados, olha isso, encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Vamos voltar aqui. Os pecados fazem separação entre vós e Deus. Isaías 59, 2. Aqui, ó. Sim, os pecados fazem separação entre o homem e Deus. Sabe, uma coisa que eu acho importante na palavra de Deus é que ela, por si só, lógico, né? Considerando que era o verbo, e o verbo se fez carne, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, considerando que a palavra é o próprio Jesus, é o próprio Deus, por isso é importante você saber identificar o que é a palavra dentro do que está sendo lido, porque senão você vai ser enganado. Tá? Então a própria palavra, ela se reafirma. Não precisa você ficar fazendo malabarismos para colocar uma cereja para enfeitar, desculpa a expressão mesmo, mas eu vou ter que fazer isso. Você colocar uma cereja muito bonita, uma maçã, daquelas das mais maravilhosas que você olha assim, nossa, que maçã apetitosa, que linda, né? Ela está me chamando para que eu a experimente. Essa maçã chega até a estar brilhando, mas essa maçã está sobre um bolo de fezes. É exatamente isso que eu tenho visto Satanás fazer. E o povo está comendo. O povo, alerta igreja, cuidado, o povo está se alimentando de fezes como se fosse a mais alta gastronomia celestial. Muito cuidado, irmãos, esse é um alerta para que vocês tomem cuidado. Analise o que está sendo falado, pelo amor de Deus, analise o que está sendo falado nas suas congregações. Pare de ficar sendo guiado ou guiada por videozinhos da internet, e olha que eu faço vídeos para orientar pessoas. E eu digo para você, se aquilo que eu falo não estiver de acordo com a palavra de Deus, pare de ver os meus vídeos.
eu caí, eu estou em pecado, eu estou afastado de Deus, estou sendo usado por Satanás. Simples assim. É necessário observar a palavra, é necessário analisar. Tome cuidado com maus ensinamentos disfarçados de verdade. É um perigo muito grande. Essa explicação que está aqui, ela é cabal, é a própria palavra se explicando. Está dizendo assim, ó, sim, é uma afirmação. Os pecados fazem a separação entre o homem e Deus. Conforme o versículo Isaías 59:2, que diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Eu acho que um texto como esse, assim como tantos outros, jamais deveriam receber olha só o que eu vou falar, tá? E isso é para a glória de Deus, tá bom, irmãos? Jamais deveriam receber interpretações particulares. Jamais deveriam receber interpretações particulares, porque iriam particularmente enganar a muitos. Vamos dar uma olhada lá. Isaías 59, verso 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Alguma dúvida? Precisa inventar que isso aqui não quer dizer exatamente isso aqui? Não, né? Tá bem claro, né? Eu seria o mais maligno dos homens se eu estivesse falando isso, né? Pois bem, vou ler de novo o texto. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Claro, né? Como a neve, alvo como a neve. Aí, eu acabei de ver esse vídeo, por isso eu estou falando isso, estou gravando esse vídeo, porque eu acho de uma astúcia muito grande o que foi falado. Muito grande. Como está ensinando no próprio texto bíblico, diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E se você quiser também pensar assim, entre Deus, o vosso Deus, e vós, quer dizer a mesma coisa. O texto não diz, tá? Porque as vossas iniquidades fazem separação entre o vosso Deus e vós. O texto não diz isso, mas ele diz outra coisa que quer dizer a mesma coisa. Ele diz que as iniquidades fazem separação entre vós, ou seja, nós, eu e o meu Deus. É bem verdade que também Paulo diz que quando eu estou fraco, eu estou forte. Então, eu posso também interpretar da seguinte forma: se eu pequei, se eu falhei, eu me humilho, eu me arrependo, me coloco aos pés de Cristo, vou novamente dobrar a minha alma, dobrar o meu coração à vontade dele. E sim, aí nesse sentido, o pecado
ele está fazendo um trabalho contrário do que todo mundo pensa, que é me aproximar mais de Deus se eu reconhecer a minha natureza adâmica e caída. Caso contrário, é inferno. E eu jamais poderia interpretar, é um perigo muito grande, e dizer que o meu pecado, na verdade, ele é uma coisa boa. Ele não é uma coisa boa. A palavra de Deus diz que ele faz separação. Ele é tão terrível que ele faz separação entre mim e Deus. Lembra daquela passagem que Lázaro morreu e o homem rico também, né? E aí o homem rico pediu que Lázaro fosse lá, né? Com o dedo molhado, se eu não me engano, na sua língua, porque ela estava se apegando ao céu da boca. E aí foi falado para ele o seguinte: não é possível, porque existe um abismo entre nós e você, de modo que quem está aqui não consegue passar para aí, e quem está aí não consegue passar para cá. Aí ele falou assim: bom, então eu tenho ainda 5 irmãos, permita que Lázaro ressuscite, volte e vá lá e fale para eles, para que eles não venham para cá, para onde eu estou. Aí foi dito para eles o seguinte: eles já têm Moisés e os profetas. Como quem diz assim: olha, essa separação que tem aqui, eles têm lá a explicação clara do que é, do que eles não devem fazer para vir para cá. Você também já sabia disso. Até porque ele era um homem rico, um homem culto, com certeza ele tinha essas informações ali, diante das suas mãos, e não dava a mínima para isso. E por falar em diante das nossas mãos, o que eu estou usando agora? Um celular na minha mão, a informação ao alcance dos meus olhos e a minha mão. E é isso que eu venho falar nessa madrugada. Agora, como vocês estão vendo aí na tela, é 3 horas e 35 minutos. 3 horas e 35 minutos. Eu tô com um celular na mão, explicando esses textos aí e mostrando que pode-se sim usar a palavra de Deus para enganar a muita gente. E é necessário tomar cuidado. É necessário tomar muito cuidado. Muito mesmo. Ah, irmãos, irmãs que estão me vendo, né? Que estão vendo esse vídeo aí. Cuidado, irmãos. Cuidado. Eu tenho percebido que Satanás tem enganado a igreja de uma forma tão avassaladora, tão assim. Entenda o que eu vou falar, tá? Sejam maduros para entender o que eu vou falar. De uma forma tão perfeita de engano, né? Porque ele é o pai da mentira, e a mentira é um engano. De uma forma tão perfeita de engano que se torna difícil para o nécio, se torna difícil para aquele que não tem uma vida com Deus real, identificar que não é a palavra de Deus, porque ele é mestre em distorcer os sentidos originais que a palavra está dizendo. E é aí que mora um perigo grande, onde quem não lê, quem não busca, quem não ora, quem não tem vida com Deus de verdade, que é, eu vou dar um dado aqui agora pessoal, tá? Que é 98% da igreja está afastada da presença real de Deus, está afastada da comunhão. Eu não estou falando daquele hino, comunhão, vinho e pão. Não. Eu estou falando da outra parte, que diz encontrar em Cristo o bom tesouro. Então, assim, a igreja hoje está afastada de Cristo. Eu lembro da passagem que, né,
Deus ele fala a respeito disso, dizendo: ó, quantas vezes eu quis ajuntar vocês, como uma galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. E é o que está acontecendo hoje, né? O cumprimento da palavra, estão ajuntando doutores para si na palma da mão, literalmente, com o celular na mão. Cada um escolhe que tipo de palavra quer ouvir, cada um escolhe que tipo de mestre quer ter, cada um escolhe aquilo que faz mais sentido, aquilo que faz mais aquela massagem gostosa aos seus ouvidos e desce com sabor de mel ao coração. Só que isso é um grande engano. Satanás está por trás de tudo isso. E eu quero mostrar esse vídeo justamente para refutar o que está sendo falado. Tá? E, inclusive, uma coisa grave que eu vou mostrar o que está sendo dito. Uma coisa muito grave. E assim, para mim é um alerta muito importante, muito assim, de um peso muito grande. Pode parecer uma coisa simples. Isso passa desapercebido pela maioria das pessoas. Mas como eu tenho o dever de ensinar a verdade, eu fui chamado para ensinar a verdade, mesmo com dano meu. Mesmo com dano meu. Eu sei bem de perto o que é isso. Mesmo com dano meu. Eu vou mostrar agora o vídeo em questão. Deus. Eu te pergunto, que dia foi esse? Quando que o pecado separou? A religião ela falou para nós que o pecado separou o homem de Deus. Eu te pergunto, que dia foi esse? Quando que o pecado separou o homem de Deus? E aí, irmãos? E aí, irmãos? Perceba que o começo da fala é muito bonito, inclusive jogando para conta da religião. E realmente a religião tem separado muito o homem de Deus. Só que perceba, uma pitadinha de mentira tendo como base a verdade. E é um perigo muito grande. Quando é que o pecado separou o homem de Deus? Nunca separou o homem de Deus. É que está escrito em... Olha isso. E perceba, tá? Esse eu vou chamar de irmão, mas eu não conheço esse homem que está aí também nesse podcast. Eu queria até fazer uma observação, tá, irmãos? Por isso que eu, diante do que eu conheço da palavra de Deus, eu afirmo, Jesus jamais iria a nenhum desses podcasts. Nenhum. E olha que eu já gostei de alguns. Nenhum. Jesus, o verdadeiro Messias, jamais iria a nenhum desses podcasts. Sabe por quê? Simples, ensinamento simples e básico. Ele estaria ocupado ganhando almas. Não estaria jogando conversa fora. Ele não estaria arrotando conhecimento em parte alguma. Muito menos na internet, que tem sido usada para enganar a milhões e milhões e milhões. Isaías, mas as vossas iniquidades faz divisão entre o homem e Deus, entre Deus e o homem.
Preste atenção que a música, ela induz, né? Vou chover no molhado, a música, ela não passa pela barreira do córtex pré-frontal, que é a parte de tomada de decisão, é a parte onde você avalia aquilo que é correto e aquilo que não é correto. A música está servindo de cavalo de Troia para que essa informação entre na cabeça das pessoas, como quem diz assim, olha, abre as portas, porque eu vou entrar de qualquer maneira. Na verdade, eu sou a música, eu já estou dentro, e você nem percebeu. Agora você já entendeu que o que eu estou falando é verdade. E, irmãos, não é. Essa é a voz da mentira entrando dentro do seu cérebro para alterar as percepções espirituais da sua alma. E você perceba que o que eu estou ensinando agora é um ensinamento do mais alto padrão dado por Cristo Jesus a mim, para poder repassar isso a você, se você tiver humildade, tá? Isso é muito sério, irmãos, muito sério. E outra coisa, esse que está aí dirigindo, né, fazendo o papel do entrevistador, ele se conhece a palavra, ele teria o dever de refutar isso veementemente, logo de cara, sabendo que ele citou o próprio texto bíblico que contradiz o que esse homem aí está ensinando. Mas quando Adão pecou, quem correu atrás de Adão foi Deus. Irmãos, pelo amor de Deus, irmãos, misericórdia, irmãos, cuidado com os enganos de Satanás, cuidado. Deus correu atrás de Adão? Adão pecou e Deus foi lá correndo atrás de Adão, como se fosse um menininho inocente, sem saber o que estava fazendo. Ai, meu Deus, deixa eu ver como é que tá Adão. Olha só que Deus nem tem Deus, e eu coloquei até Deus como tendo um Deus agora nessa minha fala, né? Adão, cadê você, Adão? Imagina Deus correndo atrás de Adão, preocupado com Adão. Olha só, o que está sendo colocado aqui é como se Deus fosse um menino de recados e fosse correr atrás de Adão, porque Adão pecou. E aí tinha que fazer ali uma espécie de redenção, de reconciliação com Adão. Não, ele foi extremamente misericordioso e não considerou naquele momento a sua própria grandeza, a sua própria magnitude de poder, de santidade, porque teria inclusive que fulminar os dois ali, e por misericórdia não fez isso, mas impôs sobre eles castigo e os tirou do Éden. Isso não foi uma redenção, foi um castigo, foi uma punição. E olha o que está sendo falado. Como que a iniquidade faz, né? Talvez a nossa iniquidade faz separação eu de Deus, mas Deus de mim. Olha isso. É literalmente pegar o que o texto está dizendo e na cara dura, na cara mais deslavada do mundo, você lendo uma coisa, está escrito aquela coisa, e a pessoa está te mostrando que aquilo que está escrito, que você está vendo escrito daquele jeito ali, na verdade não quer dizer aquilo ali, quer dizer outra coisa. Cuidado, irmãos, muito cuidado. Esse é um alerta do céu para você, irmão, irmã em Cristo. Cuidado, Satanás está enganando, usando a própria palavra. Muito cuidado. Não, nunca. Porque Deus foi atrás do pecador, atrás do arbusto. Porque Deus foi atrás do pecador. Quer dizer, é como quem diz assim, olha, você que precisa de mim. Você entende como Satanás ele é sábio em enganar, em produzir conteúdos que vão confundir a mente do povo? E aí, voltemos novamente, né, a canções, a ideias, né, onde o homem é o centro. Aí você entende de onde é que sai esses pensamentos, é da mesma fonte, é de Satanás.
onde o centro não é Deus, onde o centro é o homem, e Deus precisa do homem de qualquer jeito, porque senão ele não vai ter ninguém para adorá-lo. Ele precisa ouvir só a voz do homem, porque aí a voz do homem comove o coração de Deus. Irmãos e irmãs, Deus tem miríades e miríades e miríades de seres celestiais e anjos, querubins, serafins e outros seres que nós não conhecemos, como seres que apareciam no Velho Testamento para os grandes homens de Deus, dizendo: Santo, 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 aleluia, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O Deus Todo-Poderoso, Criador do universo, do céu e da terra, precisa de mim para quê, irmãos? Para que esse ser tão grandioso precisa de mim? Precisa coisa nenhuma, queridos. Toma cuidado, Satanás está enganando, claramente enganando a igreja, e claramente lá na frente com um terno, com uma gravata, e microfone na mão, com o cabelo bem penteado, com um topetinho de gel, uma calça que antes era boca de sino, agora é uma boca zero, com um terninho colado, ou com uma irmã com as roupas muito justas, aparecendo as formas do corpo, mas por ela estar falando em línguas, o povo está caindo no engano, e é Satanás. É Satanás. Adão, cadê você, cara? Adão tava lá, acuado. E eu te pergunto, cadê o pecado que fez separação entre Deus e o homem? Meu Deus. Meu Deus. Falta pouco ele dizer que, na verdade, Deus queria que o homem pecasse para poder ir lá falar com ele. Deus colocou o pecado ali como uma coisa boa. Deus colocou ali aquele fruto, aquela árvore ali, justamente para que o homem entendesse que a natureza dele, caída após aquele ato, seria uma coisa boa. É isso, irmãos, que está ensinando a palavra? Não, pelo contrário. A partir daquele ato, nós passamos a sentir dores. A partir daquele ato, o nosso corpo passou a não ser mais eterno. A partir daquele ato, aquilo que o ser humano cometeu, que desapontou profundamente a Deus, tão profundamente, que, perceba, Deus lançou maldição sobre o homem, sobre a mulher e sobre a serpente. Do pó da terra comerás, rastejarás sobre o seu próprio ventre. E você, mulher, você vai ter dores de parto. E você, homem, você vai suar para comer agora. Tinha tudo disponível aí. Então, como é que você pode dizer, irmãos, que cadê o pecado que separa Deus do homem, o homem de Deus agora? Pelo amor de Deus, igreja, toma cuidado. Não, mas o pecado, Deus até teve que expulsar ele do jardim. Ué, mas por que Deus teve que expulsar ele do jardim? Foi o primeiro ato de redenção da humanidade, sabia? Meu Deus, vocês estão vendo o que eu estou vendo? Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Esse foi o primeiro ato de redenção da humanidade, irmãos. Foi um prêmio Deus ter retirado eles do jardim, ou foi uma condenação? Esse foi o primeiro ato. Olha, pelo amor de Deus, irmãos e irmãs, compare com a cruz. A redenção se deu na cruz. Cristo na cruz foi a nossa redenção, sacrifício vivo, como ovelha muda foi levado ao matadouro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a nossa redenção. Tetelestai, está paga a dívida. Aí eu posso lembrar de 300 outros textos aqui, ficar meia hora falando só disso. Ele é a nossa redenção, ele é a nossa alegria, ele é o nosso tudo. E como é que alguém vai dizer que aquilo ali, o ato do pecado, preste atenção,
Eu vou deixar bem claro de uma forma, com um pensamento que Deus está me dando agora, para você entender que é Deus falando com você, tá bom? É como se eu me deitasse numa cama com uma outra mulher e Deus falasse assim para mim: eu te abençoo, meu filho, porque você está cometendo esse adultério. Eu te abençoo. Eu, o Deus Todo-Poderoso, te abençoo, porque você está tendo relações sexuais com outra mulher que não é a sua mulher. Tem cabimento isso, irmãos? É isso que está sendo dito, irmãos. É isso que está sendo falado, irmãos. Pelo amor de Deus, irmãos, pelo amor que você tem a Cristo e o amor que você tem à sua eternidade com Deus, muito cuidado. Espalhe essa informação para o máximo de pessoas que você conseguir, porque Satanás está disfarçado de luz, ensinando sobre Jesus, mas levando largamente para o inferno. Porque no mesmo jardim tinha uma árvore da vida eterna, e se ele encostasse, começo da eternidade, a gente estaria eternamente destituído da relação com Deus. A religião... Olha o argumento, porque tinha lá uma árvore da vida eterna. E se... Olha isso, meu Deus. E se ele encostasse? Se ele encostasse? Olha isso. Aí seria um ato de redenção, é isso? Meu Deus do céu. Cuidado. Quem está ensinando aí é Satanás. Ela falou para nós que o pecado separou o homem de Deus. Fala.